A fonte dessas vozes é o próprio ego do ser humano, é o próprio eu. Só que esse ego, ele é alimentado a vida toda pelos pais, pela sociedade, por traumas. E com o tempo, você aprende a lidar, não anular estas vozes, mas você aprende a lidar com elas. E aí, o seu relacionamento com estas vozes incontroláveis, digamos assim, fica tão suave essa relação que não te afeta mais. Então, hoje, esse texto já não se aplica a mim, que é um turbilhão de pensamentos desgovernados. Naquela época, eu ainda passava basicamente por isso. Mas hoje eu já não tenho mais esse problema, graças a Deus, porque você vai lidando tanto com isso, vai aprendendo, e você chega nesse ponto, que é inclusive os pensamentos intrusivos. Existe um conceito na ciência, né, que são os pensamentos intrusivos, são aqueles pensamentos que não batem na porta, eles simplesmente entram, você não dá espaço para eles, você não atrai eles simplesmente entram na tua cabeça, e todo ser humano tem pensamentos intrusivos. Você quer um exemplo engraçado, esquisito, que muitas pessoas passam? Por exemplo, alguém vem e te dá um bebê. Carrega meu filho, por gentileza, e te dá o bebê no colo. E aí, do nada, sem querer, te vem uma imaginação de você jogando aquele bebê para longe, por exemplo. Uma coisa absurda. Esse tipo de pensamento é mais comum do que parece. Alguns têm mais, outros nem tanto. E são os pensamentos intrusivos. E muitos desses pensamentos vêm na nossa cabeça justamente como vozes. Nesse livro do Vença os Pensamentos, eu separei algumas vozes, e eu vou ler para vocês, aqui com base no índice, que são as vozes do passado, da perfeição, do medo, do vitimismo, do rancor, da ira, da ingratidão, do desprezo, da solidão e da paz. Essa paz, essa última voz aqui, a voz da paz, ela não seria uma voz do eu, do ego. Aqui seria uma outra voz, mas eu quero estimular vocês a ler a obra para vocês saberem qual voz é essa. Mas do resto, as outras vozes aqui são muito comuns, existem outras, mas não estão na minha obra. E eu vou dar um resuminho aqui de cada voz para vocês. Assim, eu consegui resumir em uma frase cada voz, para ficar o mais assim fácil possível, para a gente até fixar melhor. Eu escrevi o seguinte aqui, ó: o passado tem que ser enfrentado, a perfeição não existe, o medo é controlável, o medo é controlável, ele pode ser controlado, o vitimismo é condenável, a amargura é destrutível, a ira atrai problemas, a ingratidão impede a felicidade, o desprezo pode ser um grande engano, a solidão é apenas um estado de espírito, e lendo o capítulo você vai entender melhor o que é isso, vai se aprofundar no que essa frase quer dizer, e a paz verdadeira é eterna. Então são estas vozes, eu resumi aqui da melhor maneira, e eu quero estimular vocês mesmo, além, modéstia à parte, eu sei que a obra é minha, né, muito fácil aquele que escreve indicar, mas eu creio que pelos feedbacks que eu já recebi, eu creio que pode ser útil, porque a gente vive num mundo muito frenético, muito caótico, e o excesso de informações, a velocidade de informações que passam, né, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa mente, isso vai gerando uma mente que não tem silêncio, não tem paz. E justamente essa falta de silêncio impede a reflexão. E aí nós vivemos como pessoas que não refletem, não olham para si, não olham para o mundo com os olhos corretos, e se tornam pessoas materialistas, pessoas altamente rigorosas, com um nível de autocobrança absurdo, sem paz, definitivamente sem paz. Então, de fato, nós temos que aprender a ouvir estas vozes e não lutar contra elas como nós imaginamos, porque isso vai desgastar muito da pessoa. Mas você aprender a lidar, você escutar essa voz, essas vozes que vêm, que nem nada acrescentam, e você ouvir essa voz e saber que ela é enganosa, ou ela, enfim, ela é uma grande ilusão, e você vai saber ouvir e dar risada na cara desse pensamento.
dessa voz que vem querendo te enganar. Muitas vezes, com o passar das reflexões, com o passar do tempo, através das reflexões, você vai achar até a origem, da onde vem essa voz. De repente é uma coisa lá da infância, Neide. Uma coisa lá que o pai, a mãe falou, você nunca vai ter jeito na vida. E essa voz persegue a pessoa até a morte, e ela não sabe de onde vem, ela acha que essa voz é verdadeira, sendo que foi o ponto de vista de uma única pessoa, que muito provavelmente falou num momento de raiva, e aí a própria pessoa que se sentiu ofendida, que internalizou essa voz, ela sequer trouxe à luz isso, ela nem confessou isso, ela nem expôs, então o agressor nem sabe que agrediu, e o ofendido carrega aquilo pelo resto da vida. Então, isso é lidar com as vozes, saber as origens, saber a realidade por trás delas, e aprendendo a lidar, aprendendo a filtrar, nós nos tornamos pessoas mais leves, mais tranquilas, e a nossa mente, enfim, consegue ter a paz que a gente tanto almeja.